Um milionário de Nazaré. Seus segredos de prosperidade. Catherine Ponder. Introdução. As Escrituras estão repletas de ouro. Mensagem especial da autora. O termo Evangelho significa boas novas, e a boa notícia é que a Bíblia está repleta de ouro. Sempre pensamos em Jesus como um grande homem capaz de curar e atribuímos a ele qualidades como a de ser especialista em orações, o que não deixa de ser verdade. No entanto, Jesus compreendeu, usou e ensinou as leis mentais e espirituais de prosperidade como nunca ninguém havia feito antes. Ele não apenas conhecia as grandes e eternas verdades sobre a abundância universal, como também ousava revelar como os homens de seu tempo ou de qualquer época poderiam desenvolver uma consciência interna sobre suas provisões que o ajudariam a obter tal abundância. A situação política em sua época controlava o bem-estar econômico de seus seguidores e, por isso, disseminar a prosperidade era algo que exigia coragem e destemor. Mesmo assim, Jesus parecia saber que parte de sua missão em se tornar o Salvador do mundo seria livrar a humanidade de suas crenças errôneas sobre a limitação financeira, sendo esta uma necessidade espiritual. O fato de ter ousado ensinar os princípios espirituais da verdadeira abundância foi parte de sua grandiosidade. Os ensinamentos de Jesus não só perduraram durante sua vida, mas a história nos mostra que tanto os primeiros cristãos quanto a igreja primitiva seguiram tais ensinamentos a ponto de criar o conceito do cristianismo primitivo como um cristianismo próspero. Apenas séculos mais tarde, e por razões políticas, surgiu a ideia pagã de que o virtuoso deve ser pobre. Tratava-se de uma ideologia criada para mais uma vez escravizar as massas na Idade Média. Infelizmente, esse falso conceito foi passado de geração em geração e persiste até hoje em alguns círculos religiosos. Se você é uma das vítimas desse tipo de crença pagã, chegou o momento de libertar-se de ideias como essa e de todo o consequente prejuízo financeiro que provavelmente surgiu em sua vida. Na realidade, a verdade próspera é que, como filho de Deus, ser pobre é um pecado. Enriquecer e prosperar são direitos espirituais de todos. A riqueza de Jesus. Ao contrário do que a maioria de nós foi levada a crer, Jesus certamente não era pobre. Na verdade, ele foi um dos homens mais abastados a pisar em nosso solo, pois sua riqueza estava em seu interior e exterior. Uma mente surpreendente capaz de transformar água em vinho do mais fino sabor, de multiplicar pães e peixes quando desejava para alimentar milhares de pessoas, de ressuscitar os mortos e de curar todos os tipos de males, não pode ser considerada pobre, especialmente se tais serviços de valor incalculável fossem prestados nos dias atuais. Se um homem tivesse o dom de fazer surgir dinheiro da boca de peixes para pagar suas contas, ou de fazer surgir grandes cardumes nas redes de pescadores onde antes não havia nada, seria considerado um multimilionário no cenário econômico atual. Embora tenha manifestado provisões financeiras literais para si mesmo e para seus seguidores, Jesus simbolizava a divindade em todos os homens que não atingem a pobreza. Eu vim para que tenham vida, e tenham plenamente. João 10,10. Lembrou seus seguidores sobre sua própria divindade, enfatizando os ensinamentos do Antigo Testamento. Vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Salmos 82,6, João 10,34. O objetivo da natureza de Cristo em Jesus era ser bem-sucedido e descansar na generosidade divina. O objetivo na natureza cristã de toda a humanidade é servir de instrumento para o sucesso e a abundância. Naquele grande momento de esclarecimentos, nada mais poderia satisfazer a alma de um indivíduo iluminado em evolução. Uma consciência interna sobre a riqueza inclui todos os vastos benefícios encontrados na prosperidade externa e material da terra e tudo o que nela existe. Salmos 24,1. E abrange muito mais. Aprender e aplicar os princípios de prosperidade transmitidos por Jesus significa unificar as riquezas internas e externas e colher calmamente os gratificantes benefícios que essa consciência acarreta. As pessoas costumam criticar aquilo que não conhecem. É triste ver que a religião tradicional há muito tempo tem desprezado a prosperidade. Líderes religiosos têm pregado a seus seguidores que ser rico é pecado, mas a pobreza eleva o espírito. Entretanto, no instante seguinte, não hesitam em encher seus fiéis de encargos financeiros, pedindo doações para caríssimos programas de construção, expansão de expedições missionárias, entre outras obrigações de impacto econômico. Pastores de tradicionais círculos religiosos têm sustentado que Jesus era pobre e que, estranhamente, seus verdadeiros seguidores também o deveriam ser.
Contudo, as igrejas e catedrais construídas no passado são ostentadas como monumentos de prosperidade e riqueza. Não é de se estranhar que tantas pessoas tenham se desestimulado perante tão contraditório ponto de vista. Essa visão controversa inexiste na Bíblia. A ideia da prosperidade material como recompensa aos fiéis constituía um ensinamento básico do Antigo Testamento. Muitas vezes, as leituras sagradas apontam que, se esquecesse de Deus como provedor de todas as suas riquezas, o povo hebreu sofreria. Entretanto, se Israel lhe fosse fiel, não conheceria a pobreza. Um povo íntegro e temente a Deus significava um povo saudável e próspero. A lealdade ao Senhor traria a inevitável prosperidade. No Novo Testamento, Jesus nos forneceu diversas fórmulas de sucesso. Talvez a mais famosa delas possa ser encontrada nas seguintes palavras: o reino de Deus está em vocês, Lucas 17,21. Ensinou seus seguidores, primeiramente, a buscar seu reino interno e a usá-lo corretamente, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino, Mateus 6,33, Lucas 12, 31, 32. Nessa passagem, ele reitera a crença presente no Antigo Testamento de que a lealdade ao Senhor traria a prosperidade inevitável. Através de seus inúmeros milagres e parábolas, Jesus demonstrava maneiras simples de utilizar corretamente o reino interno de Deus dentro dos homens, nas atitudes e ações, e, com isso, trazer prosperidade e sucesso. Os primeiros capítulos do presente livro esclarecem algumas das mais famosas palavras de Jesus sobre a riqueza em detrimento da pobreza e que têm sido terrivelmente mal interpretadas. Devido à falta de compreensão, tais ensinamentos têm sido relacionados à pobreza e à miséria do mundo em nome da religião, quando Jesus se referia ao progresso e ao sucesso da humanidade. Os milionários da Bíblia. Certamente, as grandes personagens bíblicas não tinham preocupações com relação a dinheiro, prosperidade ou sucesso, pois tudo isso fazia parte de sua herança espiritual. Na verdade, a Bíblia é o mais importante livro sobre prosperidade já escrito. Além da salvação, os assuntos que mais frequentemente encontramos nas Sagradas Escrituras são dinheiro, oferendas, liderança e questões financeiras. Podemos ler o termo ouro mais de 400 vezes em suas páginas. Há entre 300 e 400 promessas na Bíblia, sendo muitas delas promessas literais de prosperidade. Provavelmente você considera Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e Josué os maiores líderes espirituais de seu tempo, o que é verdade. Todos eles tornaram-se milionários, fato que descrevo em meus livros Os Milionários do Gênesis, 2 O Milionário Moisés e o Milionário Josué. O sucesso dessa série de best-sellers indica quão ávidos estão os leitores em conhecer os verdadeiros segredos internos de prosperidade de alguns dos maiores milionários de todos os tempos. Muitos dos homens mais ricos da atualidade não são capazes de conceber o estilo de vida abundante dos milionários da Bíblia, com seus enormes rebanhos, gigantescas terras, numerosas famílias, além da infinita quantia de serviçais. Tratava-se de uma vida agradável e repleta de lazer que qualquer pessoa acharia difícil de manter com os valores dos dias atuais. A consciência frenética de trabalho árduo do homem moderno praticamente não o permite imaginar tal situação. Entretanto, a consciência de prosperidade abundante simbolizada pelos milionários da Bíblia ainda existe em cada um de nós. Uma dona de casa da Pensilvânia escreveu-me: sua nova série sobre os milionários da Bíblia é encantadora. Porém, tenho tido dificuldade em aceitar os princípios espirituais de prosperidade ali defendidos, pois fui educada segundo o Novo Testamento, a base do cristianismo. Sou uma cristã do Novo Testamento. Parece-me que os escritores do livro sagrado condenam os ricos. Acho inconsistente e confuso aceitar que os personagens do Antigo Testamento tenham sido judeus abastados quando todos os princípios presentes no Novo Testamento proíbem a riqueza a todos os verdadeiros cristãos. Quando li as palavras acima, recordei-me dos ensinamentos religiosos que tive no passado e que haviam me deixado com as mesmas ideias confusas. Embora consideremos Jesus o fundador do cristianismo, também ele fora um judeu educado por pais devotos segundo os preceitos do Antigo Testamento. Muito do que foi ensinado por Jesus com base no Antigo Testamento tem reflexo tanto no Novo Testamento como na doutrina do cristianismo primitivo.
É verdade que Jesus criticou fortemente muitos indivíduos ricos de sua época, mas se referia aos que tinham uma consciência de provisões exclusivamente material e que adquiriram sua fortuna ilicitamente, por meio da corrupção, e a usaram em seu próprio benefício. Ver capítulo 1. É também correto dizer que Jesus, da mesma maneira, falou abertamente sobre a prosperidade, enfatizando tratar-se da herança espiritual dos homens. Ofereceu-nos inúmeras fórmulas que poderiam ser usadas por pessoas comuns para atingir a verdadeira abundância. A ideia de que a verdadeira prosperidade tem base espiritual, de que Deus é a fonte da provisão humana foi revolucionária para as pessoas daquela época e ainda é assim considerada nos dias de hoje. É fato que Jesus não possuía muitas das riquezas externas de que alguns dos ilustres milionários do Antigo Testamento dispunham. Contudo, desenvolveu uma consciência interna que possibilitou a manifestação de suas provisões conforme surgiam as necessidades sem ter de enfrentar o fardo e as responsabilidades que acompanham a vasta riqueza material. Na era do tudo instantâneo, em que vivemos, sua rica mentalidade de provisão instantânea pode ser especialmente valorizada, pois reflete uma consciência sobre a verdadeira prosperidade. Normalmente, chamamos de milionário o indivíduo que possui $1.000.000 ou mais, porém a raiz da palavra milionário remete à abundância e felicidade. É possível melhorar nossa saúde, riqueza, felicidade e entendimento espiritual quando passamos a utilizar os segredos de prosperidade transmitidos por Jesus. A história de prosperidade da autora. Esperei mais de 20 anos para poder compartilhar os segredos de prosperidade de Jesus nestas páginas. Durante as últimas 2 décadas, carreguei comigo anotações de palestras e material de pesquisa sobre o assunto de um canto a outro do país, quase 5.000 quilômetros de distância percorridos para elaborar esta obra. Comecei pesquisando os ensinamentos de prosperidade de Jesus quando ainda vivia em uma casa de um cômodo no Alabama, servindo a meu primeiro ministério. Mais tarde, levei com cuidado tais ensinamentos para o Texas, onde morei em muitos apartamentos durante uma década, ao mesmo tempo em que fundava 2 igrejas. A expansão de minha pesquisa se deu quando finalmente adquiri para meu primeiro lar, uma pequena fazenda mexicana em San Antônio. Conforme senti evoluir gradualmente minha própria consciência de prosperidade, pude, mais tarde, mudar-me com minha pesquisa cada vez mais completa para uma casa mais confortável em Palm Springs, região da Califórnia, localizada próxima ao ministério a que sirvo hoje em dia. Sinto um grande prazer em poder enfim escrever sobre os ensinamentos de prosperidade de Jesus, desfrutando de um local de vastas belezas tropicais enquanto trabalho. Essa área mística e desética assemelha-se à terra sagrada onde os milionários da Bíblia viveram muitos séculos atrás. Ainda consigo sentir o entusiasmo inicial de quando comecei as pesquisas para este livro em meu primeiro ministério no Alabama no final dos anos 1950. Somente com a insistência da diretora do conselho administrativo da igreja, uma senhora de mente muito próspera, foi que tomei coragem de assumir o cargo de ministra, apresentando uma série de palestras sobre os poderes de prosperidade de Jesus à congregação local. Sem nunca ter ministrado nenhuma palestra sobre o assunto, senti-me corajosa ao descrevê-lo como um professor de prosperidade. Não me atrevi a chamá-lo milionário naqueles dias. As reações calorosas que recebi me estimularam a continuar estudando o assunto. Com o desenvolvimento de minha pesquisa ao longo dos anos, fiquei ainda mais convencida de que Jesus estava entre os mestres mais prósperos de todos os tempos e de que sua história de sucesso deveria ser finalmente escrita. Para mim, tem sido surpreendente o enorme interesse das pessoas em conhecer a verdade próspera transmitida pelo milionário de Nazaré. As reações são quase sempre: porque ninguém me disse antes que Jesus era próspero e que eu também devo seguir seu caminho. Vejo frequentemente o alívio daqueles que compreendem que a verdadeira prosperidade sempre tem base espiritual e que a verdadeira espiritualidade tem o poder de prosperar. Quando de fato comecei a trabalhar nesta obra, meu parceiro de oração fez a seguinte previsão: a gratidão de seus leitores de O Milionário de Nazaré será impressionante, Catherine. Todos ficarão extremamente satisfeitos em encontrar alguém que finalmente ouse escrever sobre os segredos de prosperidade de Jesus. Um convite da autora para a prosperidade. Conforme for se familiarizando com o milionário de Nazaré e ao aplicar seus segredos de prosperidade em sua vida, tenho certeza de que seu progresso excederá qualquer uma das histórias de sucesso encontradas neste livro. Para a maioria de nós, o desenvolvimento de uma consciência de prosperidade é um processo de evolução, não um simples sistema de enriqueça rapidamente.
O termo riqueza significa prosperar. Sua riqueza potencial inclui todos os bens que sua alma deseja. Sua saúde, prosperidade, consciência espiritual e crescimento em direção à expansão de seus bens fazem parte de sua riqueza. Ao abrir a mente clamando por toda essa abundância, sua vida poderá adquirir cada vez mais as bênçãos desejadas para que você prospere ou torne-se rico. É o que se deve fazer. É simplesmente impossível viver uma vida normal e equilibrada nos dias de hoje a menos que sejamos prósperos. Uma consciência expandida de prosperidade faz-se necessária em uma época de demandas econômicas tão grandes. O constante aumento dos preços, recessões inflacionárias e condições mundiais econômicas e políticas incertas são fatores que indicam que devemos elevar e expandir nossa consciência, atingindo um novo nível de provisão universal. Jesus tinha acesso a essa consciência e compartilhou-a com seu povo. Portanto, repito, é perfeitamente lícito e apropriado que voltemos nossa atenção à ciência de aquisição de riquezas, interna e externamente, conforme Jesus nos ensinou. Trata-se de uma atitude nobre e necessária nestes tempos, bem como era antigamente. Espero que você me escreva contando-me sobre o próspero impacto que o homem de Nazaré causou em sua vida. Ao seguir rapidamente para o próximo capítulo para conhecer o milionário de Nazaré, convido-o a juntar-se a mim e a incontáveis outras pessoas para declarar com firmeza as seguintes palavras: há riquezas para mim em toda a Bíblia e clamo por elas neste momento. Que essa declaração lhe cause grande impacto. E que destrua todos os conceitos limitados, restritos e repletos de pobreza de seus pensamentos e de sua vida, agora e para sempre. Catherine Ponder. Capítulo 1. De carpinteiro a senhor da plenitude. Jesus, um milionário. Chocante, não. Mas é verdade. O humilde carpinteiro de Nazaré tornou-se senhor da plenitude. O que pode lhe surpreender ainda mais é que você também pode se tornar senhor da plenitude. A natureza de Cristo presente em Jesus simboliza a divindade presente em cada um de nós e que nunca será pobre. No passado, Jesus teve um mau relacionamento pessoal no que se refere à prosperidade. Foi até mesmo criticado por aqueles que o conheciam bem. Portanto, esclareçamos os fatos. Ao contrário do que a maioria de nós costuma acreditar, Jesus não era pobre. Foi um dos pensadores mais prósperos que já existiu. Era um mestre no ensino da prosperidade. E, sim, tornou-se o senhor da plenitude. Um empresário escreveu de Singapura: tenho lido sobre o sucesso há anos. Senti que tudo o que li me ajudou de alguma maneira, mas ainda não havia sido realmente tocado por nenhuma obra até que conheci o livro da senhora, que enfatiza a ideia de que a verdadeira prosperidade sempre tem base espiritual e de que os grandes líderes espirituais bíblicos eram prósperos. Com essa revelação, encontrei uma maneira de recomeçar minha vida e ser bem-sucedido. É maravilhoso descobrir que cristianismo e prosperidade são sinônimos, e traduzir a vida boa e abundante, em termos práticos, desafiando todos os que ousarem contrariar tal pensamento. Percebo agora que os ensinamentos de Jesus eram exatamente sobre isso e desejo aceitar o desafio. A vida de Jesus demonstra seu interesse pela prosperidade. Jesus teve um passado próspero. Nasceu com sangue nobre, pois descendia de uma longa linhagem de profetas e reis hebreus. Em seu nascimento, foi presenteado pelos reis magos com os mais finos artigos, ouro, incenso e mirra. Embora tenha sido descrito como uma criança tão pobre a ponto de não ter onde descansar seu corpo, Jesus morava com seus pais em Nazaré e era bem recebido no lar de qualquer pessoa, rica ou pobre, em toda a Palestina. Na época do nascimento de Jesus, seu pai, José, tornou-se senhor de terras, o que fica evidente com a exigência de seu comparecimento para o pagamento de impostos. Todos os eventos da vida de Jesus demonstram seu interesse pela prosperidade. No início de seu ministério, recebeu a unção do Espírito Santo, o que simboliza a plenitude em aceitar um pai rico e amoroso ou uma consciência sobre a abundância divina. João 1,33. Fica óbvio que Jesus não tinha nada contra o dinheiro, pois, sem hesitar, nomeou Mateus, um publicano, como um de seus discípulos. Além disso, mostrou quanto apreciava a boa organização das finanças ao indicar Judas como seu tesoureiro pessoal e de seus discípulos. Ademais, não titubeou em usar seus profundos poderes para promover a prosperidade na terra.
Não receou em utilizar as leis mentais e espirituais da prosperidade para produzir alimentos em abundância e satisfazer 5.000 pessoas no deserto. Ver capítulo 6. Com boa vontade, sustentou dia após dia os 12 apóstolos que o acompanharam. Se transportarmos uma situação como essa para os dias de hoje, imagine a folha de pagamento que tudo isso representaria. Quando o governo romano questionou a respeito da situação de seus impostos, Jesus pagou suas dívidas sem reclamar com o dinheiro que retirou da boca dos peixes, um sinal ainda maior da aceitação de sua prosperidade como sendo seu direito divino. Ver capítulo 7. Acreditava que a prosperidade era uma bênção disponível para toda a humanidade, como podemos ver nas palavras da oração do Senhor: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 11, 12. Palavras que continuam a representar uma poderosa oração de prosperidade. Ver capítulo 5. Os ensinamentos de Jesus estão repletos de fórmulas de prosperidade. Ao declarar nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, Mateus 5,3, não tencionou dizer que aprovava a pobreza como virtude espiritual, como tanto se difunde até hoje. Com a expressão pobre em espírito, referia-se aos homens sem vaidade, orgulho ou quaisquer atitudes que não permitiriam sua humildade ou a aceitação das ideias divinas e de suas consequentes bênçãos. Ser capítulo 4. Uma das parábolas mais populares de Jesus conta a história do filho pródigo que gasta toda a sua substância, de maneira desordenada, em um país distante. Ainda assim, é bem recebido por um pai amoroso que o veste com as melhores roupas, presenteia-lhe com um elegante anel e sapatos caros e o alimenta com as mais suculentas vitelas. Atos como esse constituem uma importante simbologia de prosperidade. Ver capítulo 8. Um dos primeiros passos na obtenção da prosperidade é adotar a atitude espiritual e emocional correta com relação à riqueza mundial. Jesus não se opunha ao meio de vida confortável, tanto que costumava jantar com os mais abastados em certas ocasiões, que incluíam refeições na casa de prósperos fariseus, considerados um povo mais bem educado em termos religiosos. Lucas 11,37, 14,1. Maria de Betânia, uma mulher especial para Jesus, era considerada uma mulher de posses e posição social, não apenas em sua vila, mas em toda Jerusalém. Ao jantar em sua casa, Jesus permitiu que seus pés, que simbolizavam sua abrangente compreensão sobre o mundo material, fossem ungidos com óleos preciosos. Esse belo ato, além de um delicado presente de sua anfitriã, representou a consciência de prosperidade que era derramada sobre ele. João 12. Jesus foi convidado a jantar até mesmo na casa do controverso Zaqueu, que havia acumulado fortuna como chefe dos publicanos da importante estrada central de Jericó. Durante a visita de Jesus a esse afluente lar, Zaqueu foi convertido, Lucas 19, o que simbolizou a transformação de uma consciência material de prosperidade em consciência espiritual. Em alguns momentos, Jesus é chamado de mestre, um termo respeitoso que denotava conhecimento, prestígio e riqueza. Como indiquei em meus livros O Milionário Moisés e O Milionário Josué, os sacerdotes do Antigo Testamento tornaram-se milionários. Segundo as instruções que Moisés recebeu do Senhor, a eclesiástica tribo de Levi não receberia parte alguma da abundante terra prometida, como acontecerá a todas as outras tribos de Israel, receberiam, em vez disso, todo o tributo de todos os que ali vivessem. Por sua vez, aquele povo doava 1/10 de todas as doações que recebia, o que era conhecido como dádiva sagrada para a manutenção dos altares de adoração. Dessa maneira, a riqueza privada foi transmitida na sacerdotal tribo de Levi de geração em geração. Na época do Novo Testamento, os mestres ainda eram considerados uma classe abastada. Os trajes impecáveis de Jesus tinham um valor tão altamente estimado que os soldados romanos os sortearam ao pé da cruz. Após a crucificação, as Escrituras contam que fora um rico homem, o afluente José de Arimateia, aquele que implorou a Pilatos pelo corpo de Jesus. Envolveu-o num lençol limpo de linho, e o colocou num sepulcro novo. Mateus 27, 57, 60. Mesmo após a ressurreição, o interesse de Jesus pela prosperidade mantém-se vivo. Jesus continuou consciente sobre as necessidades de prosperidade de seus seguidores mesmo depois de sua ressurreição. Quando pescadores passaram a noite toda sem conseguir pegar nada, Jesus apareceu para instruí-los a colocar as redes, do lado direito, do barco. Pouco tempo depois,
as redes carregaram-se de peixes. João 21, ver capítulo 10. Após a ressurreição, os discípulos se reuniram em um aposento em Jerusalém para orar em nome de Jesus e de sua presença durante várias semanas. Não é de se surpreender que esses homens tenham sido transformados de discípulos comuns e ignorantes em apóstolos ousados e iluminados nos primeiros momentos da era cristã. O termo Jerusalém significa moradia da prosperidade e simboliza a substância divina, isto é, o corpo de Deus e a base de todas as riquezas. Com orações e uma consciência de prosperidade, um grupo de homens comuns foi capaz de entrar em sintonia com a consciência da substância universal de Jesus e de espalhar sua extraordinária mensagem de próspera verdade por toda a antiguidade. Tratava-se de uma conquista colossal para aqueles tempos. Imagine os custos de um banquete como esse nos dias de hoje se levarmos em conta o marketing em rádio, televisão, jornal e de mala direta, além das despesas com outros tipos de mídia. Mais tarde, foi a vez de mulheres convidarem destemidamente controversos cristãos a usar seus confortáveis lares para as reuniões. A proeminência de Maria, mãe de Marcos, fica nítida pelas terras que possuía em seu nome. Sua empregada, Rode, foi a primeira a receber Pedro e todos os outros que chegavam à sua casa para orar. Atos 12,13. 2. A influente vendedora Lídia de Tiatira também ousou oferecer sua casa para que os primeiros cristãos se reunissem. Os ilustres Paulo e Silas estavam entre seus convidados. Descrita como uma vendedora de púrpura, Lídia comercializava tecidos de púrpura usados para tingir materiais da cidade de Filipos, na Macedônia. Junto com seus familiares, é considerada a primeira a converter cristãos na Europa. Atos 16, 14, 15. Agindo discretamente, ajudou Paulo a espalhar a verdade próspera por todo o mundo antigo. Assim, o impacto dos ensinamentos de Jesus é indicado pelo fato de que homens de negócio se tornaram alguns de seus primeiros discípulos e mulheres de negócio agiram como seus primeiros apóstolos. O ministério de Jesus tem início na próspera Cafarnaum. Jesus começou seu ministério em Cafarnaum, uma próspera cidade portuária localizada na costa do Mar da Galileia e que, no tempo de Jesus, era considerada uma cidade rica e extensa. Por estar no meio do caminho entre Damasco e Jerusalém, Cafarnaum abrangia o rico comércio de toda aquela região. Era posto militar romano e estação de coleta de impostos. Além disso, não só funcionava como centro de construção naval como também era onde se conservavam, salgavam e embalavam os peixes para que fossem exportados aos distantes mercados espanhóis. Cafarnaum deleitava-se com a farta indústria da pesca, pois o produto era abundante nas águas do Mar da Galileia. Na verdade, a quantidade de peixes no local era extraordinária. A próspera cidade era cercada por belas colinas. Oliveiras e árvores cítricas floresciam devido à abundância de água encontrada na região. De tempos em tempos, violentas tempestades assolavam o Mar da Galileia, mas uma parede de montanhas servia de escudo para Cafarnaum, dando à cidade uma atmosfera de confortável proteção e tranquilidade. Era bastante apropriado que Jesus iniciasse seu ministério em um local tão pleno de belezas, paz e prosperidade. Tudo de que Jesus precisava para seu conforto estava ali, instalou-se na casa de Pedro e André. Quando multidões se juntavam para procurá-lo, Jesus usava seu barco e atravessava o lago para se retirar em meditação. Frequentemente, pregava de seu barco ao ancorar próximo à costa, o que o permitia atingir ainda mais pessoas de uma só vez. Algumas vezes, transmitia sua palavra nas planícies fora da cidade. Em outros momentos, usava a elegante sinagoga que, segundo alguns acreditavam, havia sido construída para ele por um rico centurião, cujo servo havia sido curado por Jesus. Mateus 8, 5, 13. Esse importante militar era comandante do exército romano, um cargo bastante imponente naqueles dias. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá ok? Então é isso aí, até o próximo vídeo.